Seja bem-vindo ao podcast do Investificar número 4, o novo canal de comunicação da Nox e do Investificar para aprofundar conteúdo do mercado de investimentos. Nesta quarta edição, vamos falar sobre empreendedorismo no Brasil. Para o risco eterno do empreendedor e suas finanças, trouxemos convidados especiais. Lucas Bassotto, economista e conteudista do Investificar. Felipe Marlon, sócio da Push Start. João Paulo, o JP, CEO da Nox Bitcoin. E um bate-papo com Alisson Ferrer, diretor de operações e sócio da Nox Bitcoin. Para mais conteúdos sobre investimentos, acesse também nosso canal no YouTube. Bom proveito! Fala galera, beleza? Esse aqui é mais um podcast do Investificar. Dessa vez a gente vai estar trazendo aí um nome, fazendo referência ao filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, com Jim Carrey, filme excelente aí, recomendo todos a assistirem, né? E fazendo esse paralelo, a gente está aqui com um tema que é o risco eterno de um empreendedor e suas finanças, né? Tratando justamente sobre um dos maiores calcanhares de Aquiles de qualquer empreendedor brasileiro, que é manter o negócio funcionando e ainda gerando caixa, com as finanças ali rodando no 100%. A educação financeira do Brasil já não é lá muito boa, né? Então, as pessoas abrem uma empresa, elas sabem o que tem que fazer, algumas vezes elas sabem o que tem que fazer, elas são talentosas, mas os negócios eles fecham justamente por conta de má administração. O que mais tem é exemplo disso. Às vezes o estabelecimento é bom, tem um produto bom, mas fecha porque não consegue ter ali uma boa gerência das contas, né? E para falar sobre esse assunto, né, a gente trouxe o Felipe Marlon, que é economista e sócio fundador da Push Start, que é um estúdio de gamificação e inovação digital. Fala aí, Felipe. Beleza, cara? Conta mais um pouco aí de você pra gente, se apresenta aí melhor, que a minha apresentação ficou um pouco breve, então se puder aí falar um pouquinho de você. Bom, olá pessoal, oi Lucas, oi João Paulo. Bom, eu sou da Push Start, né? Sou sócio fundador da Push Start. A Push Start é um estúdio de inovação, né? A gente trabalha criando games, animação, aplicativo, experiências digitais. A gente gosta de conteúdo e gosta de tecnologia, né? Então, somos um estúdio que a gente tem tanto um lado autoral, né, em que a gente cria os nossos projetos, nossos jogos, nossas animações, como a gente trabalha com algumas empresas desenvolvendo inovação para elas, né? Então, é um estúdio que tem 6 anos de história, né? Então, de uma história que vem progredindo a cada ano, né? Obviamente, estamos no meio de uma pandemia. Infelizmente, a gente tem passado bem até agora, né? Seja com os nossos projetos, com os nossos colaboradores. É um momento bem difícil, mas eu acho que tem muito desse lance que você estava comentando. Acho que empreender no Brasil é tão difícil que quando vem uma situação como essa, às vezes até você consegue também se adaptar mais rápido ao que está acontecendo. Bom, Felipe, é bom saber que a tua empresa está conseguindo aí passar bem pela pandemia, né? Esse não tem sido o caso de muitos empreendedores. Na realidade, é uma minoria, né? Porque quem está passando mais de forma mais ilesa pela pandemia, eu tenho percebido que é mais negócio digital mesmo. Agora, negócio que precisa de um ponto físico, de uma loja, aí já não tem muita solução, né? E eu também trouxe aqui para a gente discutir. Trouxe o João Paulo Oliveira, que é o CEO da Nox Bitcoin. Galera já conhece mais o João, galera que escuta a gente. Mas o João, se você puder se apresentar, dá um oi aí pra galera. Olá pessoal, tudo bom? Bom, sou figura carimbada aqui, né? Acho que é o terceiro podcast que eu participo já aqui
com a Nox, com o pessoal do Investificar. Sou empreendedor de longo tempo, tá? Empreendo há mais de 13 anos. Tive experiência também no mundo corporativo, fui sócio da XP, mas empreender é minha paixão e vocação, uma coisa que eu adoro, e sinto extremamente motivado com desafios que o empreendedorismo traz. Não apenas eu, como minha família como um todo, tá? Meu histórico familiar, eu tenho pais, tios que são pequenos empreendedores, e essa questão de não saber, não ter conhecimento adequado, conhecimento suficiente em finanças, foi uma coisa que eu sempre vi na pele, vi aqui na família, vi em outros pequenos empreendimentos que eu acompanho, né? Acho que finanças é uma arma extremamente poderosa, tão ou às vezes até mais importante do que o conhecimento do negócio em si, tá? E aí, só para dar um exemplo disso, a gente chegou a ver casos no Brasil aqui de empresas como o Perdigão que faliram porque tomaram decisões financeiras erradas, enquanto o negócio em si estava indo super bem. Claro que dadas as proporções, mas eu já vi muitos pequenos negócios aqui também quebrarem porque o empreendedor olhava muito para a receita, por exemplo, e não se preocupava com o fluxo de caixa. E aí precisava pegar juros para tapar um buraco ali na taxa muito alta. Enfim, tinha uma má gestão financeira que acaba fazendo com que um negócio potencialmente promissor fosse à falência. Então, sim, eu concordo com você, Lucas, que o conhecimento de finanças como um todo brasileiro, ele é baixo. E aí, quando vai para o empreendedor, que naturalmente você precisa sair de finanças pessoal para uma finanças ali de uma pequena empresa, uma finança corporativa, esse conhecimento, essa falta de conhecimento se torna ainda muito mais grave, tá? Então, esse assunto é extremamente relevante até para o futuro econômico do Brasil, tá? Uma pauta super pertinente. E achei sensacional o trocadilho que vocês te deram com o título do podcast, tá? E sempre fazendo trocadilho com o filme. Parabéns. Boa. Você falou aí em Brasil, cara. Já vamos então trazendo aqui. No Brasil, essa cultura empreendedora, né? Ela não está ainda muito difundida. A gente tem muito a mentalidade aqui, pelo menos o pessoal um pouco mais antigo que eu tenho 25 anos, mas, por exemplo, é normal ver assim, maioria da população vai falar, eu vou fazer uma faculdade, vou trabalhar e vou garantir um bom emprego. Mas você vê pouca gente falando, não, eu quero ter uma empresa, eu quero abrir um negócio, eu quero me tornar bom em vender alguma coisa. Então, até mesmo nas escolas, nosso sistema de ensino ele não é feito para isso. Ele é feito para formar pessoas para passar no vestibular para conseguir um emprego. Isso daí de empreendedorismo já é uma coisa que a gente tem que pegar na marra, né? Então aí quando o cara ele vai empreender, ele vê um monte de problema, ele vê um monte de coisa que ele tem que empreender. Vou fazer essa pergunta aí até pro Felipe. Qual foi a sua maior dificuldade assim no começo, quando você empreendeu? E qual você acha que é a maior dificuldade que as pessoas empreendendo no Brasil elas têm logo de cara, assim? Eu acho que, complementando o que você falou, né, e realmente não existe escola que te ensina isso, e acredito que mesmo que ensinasse, a prática seria muito cruel também. Acho que tem algo que é muito vivo, é muito orgânico de você estar empreendendo, ainda mais no começo, que é você ir descobrindo e fazendo tudo funcionar, né? Eu acho que no final ele vira até mais uma atitude do que só o conhecimento, por mais que o conhecimento é importantíssimo. E acho que no Brasil também tem o outro lado, que é o lance da necessidade, né? Em que você pega todas essas dificuldades que você listou aí, e a pessoa vai empreender porque é a opção que tem, né? E aí você atravessa tudo e toma as atitudes muito com o espírito de girar ou transformar sua empresa como uma fonte de salário, né?
que acaba dificultando tudo lá na frente, né? Dessas misturas que acabam existindo numa empresa. No meu caso, eu trabalhei durante muitos anos, né? Eu sempre tinha muita vontade, sempre estudava ali sobre o assunto, né? Acho que estudar é você ler livros sobre o assunto, mas nada é mais difícil do que o primeiro salto ali, né? Na hora que você, sei lá, larga seu emprego, começa a abrir formalmente empresa e começa fazendo as coisas acontecer. Então eu ainda acho que o mais difícil num começo está na atitude, mas quando a gente vai começando a engrenar, eu acho que é a sua capacidade de reação às coisas que você vai descobrindo, seja contratar uma pessoa, seja pagar um imposto, seja fechar um contrato. Então vira tudo uma descoberta que você vai aprendendo a lidar no caminho. Pô, pra você hoje, qual é a maior dificuldade? Eu acho que no primeiro momento, acho que foram mais as questões técnicas, assim, o que eu preciso fazer para estar formal, né? Óbvio que você abre um CNPJ, você fala com o contador. Eu acho que o trâmite, num primeiro momento, foi mais técnico, assim, de entender como é que a coisa funciona para eu atuar no setor que eu estou. Né? Com o tempo, essa dificuldade vai mudando. Eu diria que no segundo momento vira uma coisa de cliente, caixa, e num terceiro momento, talvez que eu esteja agora, vira uma coisa mais relacionada à cultura e pessoas, né? Acho que você vai se acostumando com esse desafio e vai evoluindo, mas acho que no primeiro momento foi um pouco de uma questão técnica ali, de você funcionar como uma empresa, dado que você está construindo isso do zero, e eu também não tinha muitas referências ali onde me aportar num primeiro momento. Acho que também depende um pouco do contexto que você está inserido. No meu caso, foram mais as questões técnicas, assim, de como fazer isso funcionar como uma empresa. Entendi. Acho que é a dificuldade de todo mundo, né? Você concorda, João? O que você acha aí? E qual você acha que é a maior hoje? Concordo, tá? E falando sobre o ponto anterior um pouco antes, sobre a falta de cultura empreendedora no Brasil como um todo. Na verdade, eu acho que essa falta de cultura é devido à falta de incentivo, né? O Brasil, e principalmente, mais ainda no Nordeste, São Paulo é um pouco diferente, eu tô aqui no Nordeste, tá, do Recife, você vê a cultura do funcionalismo público muito forte, tá? É aquela cultura da estabilidade, muitas vezes associado com um discurso de trabalhar de 9 às 5, de não ser demitido, de não precisar se estressar. Tal. Não todo funcionário público seja assim, não estou nem sugerindo isso, mas existe essa cultura muito forte, ainda mais no Nordeste. Tá? E, obviamente, o empreendedor, como já foi falado aqui, é um cara que muitas vezes vai por necessidade, porque ele não consegue ali um emprego adequado, ele precisa se virar, e o brasileiro, que também é muito criativo, o cara vai lá e arruma alternativa, tá? Isso é uma coisa que acontece muito, e obviamente o estudante ali, alguém que está querendo ver a carreira, você não vê os empreendedores tendo sucesso e os funcionários públicos tendo, né? Então é normal que esses incentivos estejam desalinhados. E certamente também acontece porque empreender no Brasil é muito difícil. A gente sabe que o custo do Brasil, taxação, dificuldades da natureza, são fatores que até a própria leis trabalhistas que dificultam ainda mais a vida do empreendedor, né? O cara já tem um desafio gigantesco do ponto de vista de negócio. E aí tem que aguentar todo tipo de dificuldade. Imagina, você montar um pequeno restaurante ali, é uma confusão de coisa, tanto de custo do próprio empreendimento e risco, mas de regulação sanitária, bombeiro, prefeitura, lei trabalhista, dinheiro caro, toda a natureza é intempério de risco. Então, assim, é natural que alguém que esteja começando a carreira não vá se guiar para ser empreendedor, até porque muito provavelmente as pessoas que ele vê com melhor condição de vida não estão empreendendo. A coisa boa é que isso está mudando, tá? Essa cultura, teve aquela MP, eu achei que você estivesse falando em termos de facilidade, aquela MP que saiu... A desburocratização, sim, certamente a MP ajudou também, né? Quer dizer, acho que vai ajudar, acho que a MP faz pouco efeito prático ainda. Mas eu digo como cultura mesmo. A cultura de empreendedorismo, ela tem crescido muito no Brasil.
nos últimos 10 anos, em particular, entendeu? Então, esse cenário está mudando. A MP, claro, é um movimento que tem acontecido nesse sentido. Então, a cultura de empreendedorismo do Brasil, ela está mais forte do que nunca. E isso é excelente. Pela primeira vez, a gente vê jovens saindo de faculdade querendo empreender. E acho que isso que você falou tangibiliza, né? Quando eu falei tecnicamente, é exatamente o que você listou aí, né? Que quando você vai olhar, você fala, meu, eu tenho que encarar tudo isso logo de cara, né? E já dá um desânimo, entre aspas, você já vê várias barreiras. Mas acho que agora, conforme vão surgindo mais histórias e aí vai surgindo mais flexibilização, e você vai entendendo que também não é tudo isso no final das contas, né? É possível encarar esse monstro, mas eu acho que é isso que está ajudando realmente nessa mudança de cultura. Pela primeira vez, eu acho que hoje você tem material e suporte para o empreendedor, né? Então, empreendedorismo muitas vezes é uma jornada solitária, que precisa de muito conhecimento, muita informação complementares. E até talvez por causa da internet, órgãos como o Sebrae e a própria educação financeira e empreendedora como um todo, isso está cada vez mais fácil. Ou se não mais fácil, pelo menos menos difícil. Tem fintech aí meio fácil. Tipo, essa MP, cara, você não tem noção de como ajudou. Por exemplo, o bar do meu irmão, do meu pai, ele abriu. Quem não sabe, minha família tem um bar, tá aqui em Cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, Pacaembu Beer Point. Cara, só abriu por causa daquilo. Porque se não fosse essa MP, ele não ia abrir. A gente não ia abrir, né? E abriu tudo no MEI fácil. Hoje, assim, você quer abrir um MEI, você quer empreender, começar a empreender, você abre um MEI ali e já começa a tocar a vida. Paga ali teu imposto, paga tua aposentadoria. E que o JP falou, você está vendo gente que saindo da faculdade, cara, para empreender. Nos Estados Unidos isso é muito comum, tá? Lá em Harvard, Wharton, Stanford, os caras não querem sair de lá para trabalhar para ninguém, não. Os caras, essas universidades de elite, os caras, eles querem sair de lá para montar uma puta de uma empresa. E aqui no Brasil a gente está vendo isso crescer muito na faculdade. E isso é um ecossistema que vai se fortificando, né? Tem esse lado de informação que a internet hoje tem ajudado mais, seja de exemplo, de conteúdo. Tem essa desburocratização, né? Que é isso, é facilitar, né? Nos Estados Unidos, abrir uma empresa é mais simples, a tributação é mais simples, ainda mais no início, né? Se você investir tudo na empresa, você não paga imposto lá, né? Então, tem regras que estimulam muito você a dar esse primeiro passo. E o terceiro é o dinheiro mesmo, né? Formas de você, que acho que é um passo ainda que a gente precisa melhorar, e obviamente esse cenário de fintech ajuda muito isso tudo, né? Que é você não depender só de um empréstimo num banco e tudo mais, investidores, né? Você tem um ecossistema que também ajude nisso, vai viabilizar ainda isso muito mais. Já tá viabilizando, né, cara? Tipo, facilitou muito. Hoje, assim, você pegar crédito para abrir um negócio, para você montar teu MEI ali, rodar bonitinho, tá? Cara, hoje tá muito mais fácil, assim, que 10 anos atrás, né? Então, assim, da minha opinião, de dificuldade, que eu vi, assim, a maior dificuldade mesmo é você ter ali a dificuldade que eu vi meu irmão, meu pai, até eu também, porque no começo eu ajudei bastante, foi conseguir cliente, né, cara? Tipo, assim, para quem empreende em loja física, o maior desafio, primeiro, é achar um ponto que seja barato e também conseguir cliente, né? Depois, essa parte, assim, de e-mail é difícil também, de CNPJ é difícil, mas acho que o maior desafio é esse daí, de conseguir cliente e conseguir se diferenciar, né? Ainda mais se você empreende num ramo que, por exemplo, de comida, que é bastante homogêneo, você tem que se diferenciar muito para poder conseguir ganhar alguma coisa, né? Mas aí que tá. Você tem... Pode falar, João. Não, eu ia só fazer uma reflexão que, assim, clientes no final das contas, é venda, né? Todo negócio, ele vive de vendas. O negócio precisa vender, senão não existe negócio. E aí, só complementando a reflexão que eu fiz no início,
o empreendedor hoje ele tem tanto desafio, é tão confuso que apenas entender do negócio não é suficiente para ele montar uma boa empresa. Muitas vezes, eu cheguei a ver isso algumas vezes, pessoas que têm as habilidades comerciais, que têm habilidade de venda, habilidade de construir carteira de clientes boas, são muito competentes nisso, mas não conseguem ser bons empreendedores porque não têm habilidades mais holísticas, né? Ou habilidade de perfil de risco, ou outras características necessárias para montar um empreendimento. Ainda mais no começo que você tem que fazer essa troca de chapéu toda hora, né? A vendas é o sangue da empresa que faz trazer o negócio acontecer, mas na hora que você vendeu, você troca o chapéu. Aí no caso do restaurante, você vai estar cozinhando, você está atendendo o cliente, está pensando numa promoção, então você tem que ter essa habilidade de trocar de chapéu muito rápido no começo, né? Aí, enquanto você, óbvio, né? Se você já tiver um time é um cenário, mas se você está começando ali sozinho ou pequeno, você tem que ter essa habilidade de trocar de chapéu que dificulta bastante. E eu já vi, só de trocar de chapéu, habilidade, você tem que saber se diferenciar. Agora indo para a parte das finanças, eu já vi aqui exemplo vivo aqui na minha cidade. Teve um cara que ele montou uma hamburgueria muito boa, o hambúrguer do cara é muito bom, é um ambiente legal, o cara tinha um monte de seguidor na rede social, sabe, o lugar vivia cheio, só que eu fui lá, eu tava outro dia querendo comer um hambúrguer, foi antes da pandemia isso, aí eu fui lá no lugar fechado. O que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? O pessoal, fechou, faliu. Como que isso faliu? Cara, isso vivia cheio. Foi mais de 80 pessoas por dia, o negócio faliu. Então, eu fiquei me questionando, né? Às vezes o cara entende de venda, entende de saber fazer o negócio dele, de saber fazer o produto, tem cliente, mas ainda assim falha, né? E é aí que tem aquela veia aberta, né, que é das finanças, né? Para vocês, qual é o maior erro do empreendedor aqui no Brasil na parte de finanças, né? Acho que o JP, ou foi o Felipe, até falou no começo que olha muito receita, né? Mas qual é, assim, para vocês, o erro capital na média, assim, dos empreendedores? Fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa é uma coisa que eu olho muito, ainda mais hoje em dia que tem muitas atividades, muitas empresas que você faz um serviço, faz um negócio para receber daqui a 60, 90, 120 dias. Se bem que hoje é muito mais fácil você antecipar um recebível, certo? Mas assim, fluxo de caixa é uma coisa que eu vejo super comum, as pessoas atoladas por fluxo de caixa. Uma outra coisa que eu vejo que me preocupa muito, o empreendedor de um modo geral, ele é muito apegado no sonho dele, tá? E isso faz com que muitas vezes ele superestime projeções e conte com dinheiro que não existe, tá? Frequentemente em projeções, em premissas extremamente otimistas para o negócio. Então eu falaria esses dois. Ser muito cauteloso em projeção e tá muito, muito rigoroso no controle de fluxo de caixa. Eu concordo com o fluxo de caixa, porque na essência, né, por mais que... E assim, uma empresa não vai perdoar se você não gosta de matemática ou não, né? Se você não tem essa capacidade, você vai ter que pagar alguém pelo menos para fazer isso, mas fluxo de caixa na essência é quanto custa para isso funcionar, quanto que eu estou recebendo e quando que eu vou receber isso, né? Então é meio que isso, você tem que ter um controle. Mas do jeito que eu entendo também muito que afeta aqui no Brasil é essa mistura do pessoal com a empresa, né? Como muitos negócios começam pela necessidade, você começa distorcendo o seu fluxo de caixa misturando uma despesa pessoal com a da empresa. E esse é meio caminho para começar a dar errado. Um dos maiores erros. Esse é o erro mais comum que eu já vejo. Meu pai ele fazia muito isso no começo com a empresa dele. Ele pegava dinheiro da empresa para pagar a conta dele, né? Por que Sim, é muito comum, né? Não podem fazer isso? Não, exatamente porque compromete esse entendimento de um fluxo de caixa, assim, né? Porque é muito importante, é isso que a gente falou, receita, porque receita é o sangue que faz a empresa fluir, mas você tem que saber quanto custa a sua empresa funcionar. E você misturando esse pessoal
com a empresa, você já gera uma grande distorção, uma perda de controle. Você pra você maqueia entender as isso. contas e ela não fica claro para ninguém, né? Nem para você. O correto é o empreendedor tirar um salário, estimar o custo de vida dele, pegar mensalmente e tirar o salário dele da empresa, entendeu? Ele vai ter uma visibilidade muito mais clara dos números dele. Exatamente. A gente fez exatamente isso no começo. Por exemplo, você tem que se encarar como um funcionário, paga um salário para você e no mínimo você vai ter esse controle, sabe? Estou gastando R$ 1.000 por mês comigo mesmo, R$ 2.000, não importa o valor X, mas você tem esse controle. Agora, se você paga uma conta d'água, faz isso, faz aquilo, é meio caminho para dar errado. E muitas vezes tem até um valor psicológico, tá? Isso é uma coisa que eu vejo muitas vezes, aqui na família eu já vi. O empreendedor, ele chega lá e até pelo fato dele não tirar um salário e não controlar as finanças pessoais dele bem, ele chega um utensílio de trabalho, como é para a empresa, ele acha que pode pagar, e muitas vezes a empresa tem dinheiro, só que o fluxo de caixa da empresa não está bom. Então já cheguei a ver casos aqui na família de empreendedor que estava com dificuldade, tirava um salário muito baixo assim, ou não tirava salário, mas como ele não faz esse controle do que é dinheiro dele, do que é da empresa, o cara chega lá e tira R$ 8.000 de uma empresa que está deficitária e compra um iPhone 11 aí, porque na cabeça dele, para ele justificar, não, isso é para trabalho, é um instrumento de trabalho, eu preciso do iPhone. Entendeu? Eu já vi casos, ou de outro amigo que comprou um veículo que ele não poderia ter comprado, entrou um dinheiro num serviço que ele fez, entrou um dinheiro expressivo que dava para ele pagar a parcela, sei lá, 40%, 30% lá do valor do veículo, e ele não queria, ele não deveria ter feito isso, mas na cabeça dele, como era um bem de consumo que ele queria, e naturalmente eu entendo a situação de alguém que precisar o carro e não poder comprar, só que aí o cara joga na empresa, não, isso aqui é para a empresa, vai me ajudar a trabalhar melhor, e aí pega um caixa que ele não poderia pegar e bota para um interesse pessoal sob a falsa justificativa, né, de ser da empresa. E o caixa maqueia muito esse cenário, né? Que é isso, entrou um valor ali. Maqueia. Nesse né? caso em particular, ele trabalhava com pequenas obras e muitas vezes quando você faz uma obra, entra um valor grande assim no começo, sei lá, a pessoa pagou R$ 50.000 para fazer, entendeu? Para fazer os serviços. Só que, desculpa, desses 40 você vai ter 30 e tanto de custo que vai ficar e aquele dinheiro não é seu de verdade. É só fluxo de caixa. E aí o cara tá gastando um dinheiro que não é dela, entendeu? E é certeza pra quebrar fazendo isso. O fluxo de caixa tá muito mais relacionado a empresa tá girando numa lógica, vamos dizer assim, mensalmente. Né? Óbvio que a diferença entre o que você está tendo de receita e tendo de despesa, de custo, gera um valor ali. E aí, obviamente, isso que você pode chamar de lucro, você alocar um pedaço dele para pensar no investimento, antes é o que faz sentido, entendeu? Então, no fundo, o fluxo está muito mais ligado, no primeiro momento, a você ter um equilíbrio entre o que está entrando e entre o que está saindo num horizonte de tempo, né? Porque é isso, não necessariamente você recebe de imediato, você pode receber daqui 30, 60, 90 dias, e você vai ter seus custos que também são fixos mensalmente e variáveis, né? Então, eu acho que o fluxo primeiro está atrelado a isso, né? Quando você fala de investimento, você fala de uma evolução da empresa ou até de uma distribuição de lucro, está relacionado à capacidade desse delta aí que você consegue fazer. Boa. Uma dica que eu dou para quem quer empreender, é uma dica geral, leva para tua vida, filosofia de vida. Cara, tenha 6 meses, pelo menos 6 meses de teu custo de vida guardado. Pode ser numa poupança debaixo do colchão, num CDB, num tesouro direto. Tenha 6 meses de salário guardado. Se você é empreendedor, é 1 ano. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso. É difícil pra caramba, ainda mais no Brasil. Mas pra galera que tem condição de guardar um dinheiro, pra galera que tem uma condição de começar a empresa, você tem que ter um colchão, cara. Porque senão, tua capacidade de decisão, você pode tomar decisões. Se você ficar ali toda hora no tudo ou nada, todo dia tudo ou nada, as tuas decisões vão ser muito piores, elas vão estar enviesadas já, né? Elas vão estar psicologicamente afetadas. Então, dica assim, cara, se você tem condição,
Se tua empresa tá dando lucro, começa a guardar esse lucro primeiro, para você ter um capital de giro também, e para você vai ter um colchão para sua empresa, e você também tem que ter um colchão para você, porque senão a coisa fica mais difícil. Vem uma pandemia aí, né? Igual a gente está vendo, que está destroçando vários negócios aqui no Brasil. Só que no Rio fechou um monte, né? O que vocês acham disso aí? Acho que eu tô sendo muito exagerado, tô sendo muito idealista, ou vocês estão aí na mesma que eu? Não, faz sentido. O que você falou que é o tal do caixa, né? Na verdade, isso é o caixa da empresa. Você ter dinheiro que você possa utilizar, seja para pagar a despesa do próximo mês, para investir, né? Esse delta que eu falei. E é isso que você falou, né? Acho que permite você tomar uma decisão mais racional e menos impulsiva, aí dependendo do cenário, como está acontecendo agora. Gestão de risco, de um modo geral, já é uma ciência mais complexa, né? Você vê empresas grandes, multinacionais, bem estruturadas, com os melhores consultores, com acesso aos melhores gestores que o dinheiro pode pagar, e estão quebrando por causa dessa pandemia agora. Uma delas é a TAM, que anunciou ontem, por exemplo, que está entrando com recuperação judicial, tá? Tudo bem que é uma empresa que foi muito afetada pelo negócio, mas é surreal você pensar que uma empresa desse porte tá por 3 meses parada, a empresa já vai quebrar, entendeu? Certamente houve um grau de falha interna aí. Gestão de risco é muito, muito sensível. Você vê aí grandes empresas multinacionais, muitas vezes, que chega um cenário como esse, uma pandemia, elas quebram. Citando um caso que é super recente, aí o caso da TAM, uma multinacional extremamente lucrativa, empresa líder na América do Sul no setor, tá? A empresa quebrou aí, pediu recuperação judicial com 2 meses e meio de pandemia, entendeu? Então a gente pensa como é que está o fluxo de caixa dessa empresa, tá? Certamente não está nem perto disso. E aí uma empresa que tem acesso aos melhores consultores financeiros, a melhor gestão, ou pelo menos deveria ter, tá? Então é algo preocupante essa situação. Na Nox, a gente tem uma prática de toda contratação nova, a gente alocar, né, pelo menos 6 meses do custo trabalhista da pessoa. Então, toda contratação pega os custos totais de pessoa, salário, bônus, os encargos, separa e aloca ali, né, 6 meses daquele custo. Mas o João, você falou que talvez um ano não seja tão realista assim, mas pô, pelo menos o cara ter ali uns 2, 3 meses já adianta bastante, né, o lado, porque você não fica assim, essa semana eu tenho que faturar, que senão vai dar problema, né? Então já é bom você ter pelo menos o máximo que você conseguir, né? Exatamente. Tem que acumular, tem que gerar o máximo de caixa possível para ter a reserva e margem de manobra. Embora eu conheço muitos negócios, tá, que aparentemente estão bons, assim, tão bem, você vê de fora, prédio maravilhoso, que as empresas não têm fluxo de caixa para 30 dias, né? Tem que ficar descontando ali a taxa até altas, muitas vezes. Sim, e você ter esse fôlego é fundamental. Acho que isso a pandemia, entre aspas, ensinou coletivamente, né? Porque foi um evento que afetou todo mundo, mas nada impediria de ter um evento específico para um setor, né? Então isso é fundamental, que você tenha algum tempo de respiro, né? Quando você fala de empresas, o termo é runaway time, assim, né? De o tempo que você consegue acontecer sem uma entrada de caixa novo. Isso pode ser decisivo para você fazer alguma mudança, alguma pivotagem que permita o negócio sobreviver, né? Então é assustador, realmente. Igual o João estava falando, uma empresa, às vezes, você julga super consolidada, dá 30, 60 dias e já morre, assim, né? É assustador. É complicado, cara. Mas vocês acham, assim, que depois da pandemia, qual vai ser a principal mudança, né? Tá todo mundo aí falando, o coronavírus vai mudar o mundo, ok. Assim, a minha opinião, acho que o empreendedor, o mercado em si, mercado considerando tudo, né?
mercado ele é antifrágil. O que isso significa? Ele aprende com os erros dele, com os erros dos outros, né? E tu vai tocando a vida. Aí eu acho assim que o empreendedor que sobreviver vai sair bem mais forte. E aqueles que quebraram, quando forem voltar também, se voltarem, né? Eles vão ter tido um grande aprendizado. Mexendo isso, o que vocês acham aí que vai mudar para os negócios? Pandemia. Uma coisa que eu também acho vai ser crédito, né? Acho que talvez fique um pouquinho mais difícil pegar crédito. Qual é a opinião aí de vocês? Foi começar pelo, pelo Felipe. Eu acho que quando a gente fala assim, mais próximo das finanças, né, aqui do tema, eu vejo que vai ter um pouco mais de conservadorismo, né? Até pelo trauma que está todo mundo passando, né? Não importa qual sua empresa, mesmo que ela esteja funcionando bem, você se desenvolvendo, eu acho que especialmente num primeiro momento de transição, vem você querer ser um pouco mais conservador, querer ser um pouco mais, ter mais precaução, até por um receio, né, que todo mundo já fala, seja de uma segunda onda ou disso acontecer de novo. Então acho que num primeiro momento, quando eu acho que de uma coisa geral, é um pouco disso, né, você vai ter um pouco mais de receio. E aí, a partir de um segundo momento, eu acho que é isso, vai estar readequado as peças, é o que você falou, né, quem sobreviveu, quem saiu, quem ficou, vai ser um momento que vai ser tudo reorganizado e outras oportunidades vão surgir, né? Então eu acho que num primeiro momento, no âmbito geral, eu acho que vai ter um pouco mais de controle, um pouco mais de conservadorismo, mais pelo trauma que está sendo causado agora do momento, até você conseguir, entre aspas, voltar para uma velocidade normal de mercado. Boa. Sobre o fim da pandemia, tá? Eu acho que a pandemia não vai ter um fim objetivo, assim, não que ela não vai ter, não que isso vai durar para sempre, não é isso que eu quero dizer. Assim, não tem um fim específico, vai ser gradual. Esse fim vai acontecendo dia a dia, tá? Então, o próprio mercado vai se adaptando ao fim da pandemia gradualmente. E isso vai fazer com que as pessoas se adaptem. Então, restaurantes vão voltar a abrir, mas o movimento vai continuar baixo. Serviços vão, talvez, diversos serviços sejam muito menos consumidos depois. Escritórios, sei lá, você pega regiões super caras, São Paulo, como Faria Lima, talvez as pessoas, talvez você tenha uma depreciação no valor dos imóveis, porque vai ter menos gente querendo morar lá, visto que vai estar muito mais gente em home office. Por que eu vou morar num lugar super caro aluguel se eu posso morar num lugar um pouco mais distante, com muito mais infraestrutura, muito mais barato, já que eu não vou precisar ir todo dia para o escritório. Então essas mudanças eu acredito que vão ser muito profundas, tá? E aí, obviamente, tem o ecossistema. Olha, se o centro que era ali na Faria Lima, como é que o empreendedor que está ali, como é que ele vai ser afetado? O restaurante que ele vendia self-service lá no almoço, não vai voltar igual, vai voltar gradual, e talvez não retorne aos níveis anteriores em, sei lá, 4, 5 anos. Porque em algum grau o mundo mudou com essa pandemia, tá? Alguns negócios vão voltar ao normal, outros talvez sejam profundamente afetados e tenham que ser reinventados. Isso daí que você falou de cidade, cara, de endereços mudando, de empresas mudando, dá outro podcast, que é pra gente falar sobre a mudança da dinâmica das cidades, né? Isso aí a gente pode desenvolver depois. A gente falou bastante coisa, né? Mas agora, assim, para fechar, né? Para não ficar muito extenso também, para a gente poder fechar aí o nosso podcast, o que vocês acham assim? Pô, a gente falou de fluxo de caixa, deu maiores dificuldades, falamos da dificuldades técnicas, né? Imposto, de abertura. Para o cara que está precisando organizar a conta dele agora, o cara está atolado, qual é a principal dica que você dá? Isso não tem resposta fácil, Lucas, mas assim, é cortar despesa, tá? Cortar despesa é difícil, dói na carne. Muitas vezes as pessoas têm que abrir mão de coisas que elas estão acostumadas, que gostam, ou muitas vezes ter que demitir uma pessoa que sabe que precisa. É difícil, né? Ninguém gosta de demitir, ninguém gosta de cortar. Mas infelizmente, com muita frequência, na maioria das situações, é a única solução factível em curto prazo, né? Porque você só tem duas coisas, assim, cortar despesa ou aumentar a receita. Aumentar a receita com muita frequência
exige que se crie ou se reinvente o negócio e não dá para ser feito em pouco tempo, tá? Então, a solução mais comum, mais eficaz é tentar cortar despesas e ser criativo. E tentar ver o que é que pode ser cortado na empresa e o que pode ser substituído. Pô, é isso aí. Minha principal dica também, cara, tanto para organizar, até ver questão de imposto que fica muito para trás, né? Que para quem está querendo empreender, o pessoal fica vendo tanta coisa de custo e tal. É procurar um contador. Procurar um contador e registrar tudo que você faz, né? E procurar um contador, porque se você não registrar quanto que entra, quanto que sai, aí já é complicado. A minha dica é procura um contador, anota suas entradas e saídas e corre atrás de um contador, alguém que entenda, que vai te ajudar ali meio que na broderagem, né? Felipe, qual é a tua dica aí? A minha dica é exatamente essa também. Acho que se é uma dica bem efetiva para quem está com uma dificuldade nesse momento de negócio, você faz isso num papel, você faz isso num Excel, no Google Sheets, onde der para você, mas faz 2 tabelas ali. Quanto que eu estou ganhando, o que está entrando de receita, e uma outra, o que está custando. E a partir disso você se adapta e se reinventa no que der. Né? Seja eu preciso vender um pouco mais, onde eu posso trocar um custo, cortar um custo. Se você não tem essa fotografia do negócio, vai ser muito pior. Então faça isso ou busca um contador, alguém que possa te ajudar nisso. E realmente, num primeiro momento, isso não vai ser tão difícil. Né? E acho que aproveita o tempo aí também que você vai ter, depois de que você terminou o turno do seu negócio e voltou para casa, tentar alocar esse tempo para tentar fazer isso. É o melhor caminho. Bom, galera, a gente fez uma entrevista também com o diretor de operações da Nox Bitcoin, o Alisson Ferrer. Ele despendeu o tempo aí com a gente, né, comigo, e ficou bem bacana, com bastante reflexão. Então vamos lá, vamos ouvir. A gente está aqui trazendo para a entrevista o Alisson Ferrer. Ele é diretor de operações da Nox Bitcoin, também sócio. Também ele tem interesse muito grande sobre empreendedorismo, né? A Nox não foi a primeira empresa que ele ajudou a fundar. E ele tem uma bagagem bem interessante aí para poder compartilhar com a gente, né? Um conhecimento bem legal. Fala aí, Alisson, beleza, cara? Como que você tá, meu cara? Pô, Lucas, tudo bem, cara? Bom, tô bem aqui, tô em casa, como todo mundo imagina, e espero que todos estejam bem em casa também. Conta um pouco aí, cara, da tua história, dos seus outros empreendimentos, né, além da Nox, da Nox, como que você ajudou a fundar a Nox, como que se deu, né? Sim, só começando um pouco, antes até de pensar em trabalhar, qualquer coisa, pensar realmente o que eu gostaria de fazer. Meu pai já tem uma empresa familiar pequena, a famosa pequena média empresa. Ele já tem seu CNPJ, fez ano passado, ele tem 50 anos de CNPJ. Então, na verdade, eu nunca conheci outra realidade desde criança não ser empreendedor. Tá todo dia batalhando para sobreviver. Quando eu digo pequena e média empresa, é realmente pequena e média empresa, não é um negócio grande com mais departamentos. Não, assim, o quórum nunca passou de 25 pessoas dentro da empresa, sendo que o administrativo em si sempre foi meu pai. Então, nesse aspecto, eu nunca conheci nada a não ser essa realidade. Até eu fui criado com isso, as incertezas de fluxo de caixa, as incertezas de como será o mês seguinte, que é o mais comum no Brasil. A gente tinha um assalariado, um funcionário público, onde tem uma certa previsibilidade, e no caso do funcionário público até uma estabilidade maior. O pai nunca teve isso. A empresa dele faz serviços mundiais, né, desde desinsetação, caixa de água, caixa de gordura, etc. Então, é um negócio muito de giro. Então, assim, eu vim disso. Além disso, quando logo após sair do Barclays, eu com colegas meus de Santos, inclusive o Gustavo, que é da Nox até hoje, meu sócio até hoje, também estava nessa empreitada, em frentes múltiplas, né? Hoje é do Labs, que até hoje trabalha com ferramentas de educação. Eu já, obviamente, não faço mais parte, nem o Gustavo.
E também tentamos fazer uma empresa de investimento chamada Revo, que acabou, até por decisões precipitadas, não indo tanto para frente, mas isso acabou forçando, mas sempre foi um negócio de budget super curto, né? Então sempre teve os desafios de você conseguir manter uma equipe, negócio em pé e começar a entender a fundo as complexidades de ter uma empresa em pé e como as coisas se interrelacionam. Então sempre meio que estive nisso, assim, por mais que tenha trabalhado também na minha vida, tenha sido o famoso carteira assinada, a maior parte da minha vida, na verdade, foi sentindo a dor e, obviamente, a alegria de ter um negócio. Boa. Assim, a gente sabe que no Brasil, né, eu até comentei isso com o João, com o Felipe, no Brasil a gente não tem aquela chamada cultura empreendedora, né? Ela não está muito difundida. Por exemplo, na escola, qual é a lógica? Você entra, vou estudar aqui, eu vou ser um policial, um bombeiro, algum funcionário público, ou ter no mínimo um bom emprego, né? Fazer uma faculdade, ter um bom emprego. Quanto dos Estados Unidos, a gente vê os caras entrando para Stanford, para Harvard, ou o cara sai de lá porrando de ganhar dinheiro em Wall Street, né, ou em alguma outra empresa grande, ou o cara sai para empreender, mas tipo, você vê lá que tem gente que não quer saber de trabalhar para os outros não, né, que o cara já quer sair, se bobear até larga a faculdade, né, a gente tem, mas tem aí exemplo disso, né, os caras que largaram a faculdade e ficaram bilionários, né. Você acha assim que essa cultura não tem no Brasil porque é difícil pra caramba de empreender, ou é porque isso é simplesmente um processo que talvez evolua lá para frente? Olha, eu concordo em partes que não exista. Eu entendo que tudo bem, aquele grande movimento, pensando no empreendimento, entre aspas, assim, aquela coisa São Francisco, de isso com certeza não é forte no Brasil, embora tenha. Então, eu acho que até por uma questão de capacitação e disponibilidade de mercado. Agora, sobre o brasileiro não empreender no geral, acho que o brasileiro empreende bastante. Boa parte da economia brasileira é movimentada pelas pequenas e médias empresas, você tem muita PME no Brasil. E tem os E agora, informais, né? exatamente, você fala os informais, que aumentaram muito sempre houveram, evidentemente, mas desde que houve a formalização do informal com o MEI, né, e agora ainda novos modelos de trabalho, a mudança da regulação trabalhista também, muita gente acaba sendo empreendedor individual, e além incluso os informais. Então tem muita gente, na verdade, no Brasil empreendendo, e eu acho que o brasileiro sempre teve uma veia empreendedora por outro lado, assim, não pelo lado destino manifesto, vou para Califórnia abrir uma empresa de tecnologia com, sei lá, meus amigos de Stanford, aliás, que largaram Stanford, largaram Harvard, mas na pegada de preciso sobreviver. O Brasil sempre foi um país pouquíssimo estável. Eu acho que muitas pessoas aqui que estão ouvindo, inclusive aqui que tem com a gente, provavelmente ouviu uma vez ou outra dos pais para prestar um concurso enquanto estava crescendo. E, cara, todo dia aqui em casa. Não é só, não é só você, não. Exato, assim, muita gente busca isso, e o Brasil também e tem um segundo ponto também, que não é diretamente ligado a isso, que é o Brasil é um grande diplomador, entre aspas, mas não um grande capacitador. A gente tem muita gente que sai com, assim, temos um quórum gigantesco de formados em direito, por exemplo, eu não estou falando que não tem que se formar em direito, não tem que fazer direito, mas a gente tem um quórum gigantesco de formados em direito e a gente tem um quórum minúsculo de pessoas que são capacitadas no sentido mais amplo e capacitadas de verdade, formalmente, para mestre de obras, por exemplo. Que é algo que é muito mais comum no país como a Alemanha, por exemplo. Então, o país ele é um grande diplomador, orientado a office jobs, trabalhos de escritório, que, assim, na escala do alegria dos pais, historicamente no Brasil sempre foi concurso público, depois emprego numa multinacional, depois emprego no escritório regional, assim. Porque o Brasil é realmente muito instável. A gente está falando com nossos pais aí, ou pessoas de mais
que nasceram de 60 para trás, mais ou menos, que viveram 80 de verdade, empreender em 1980 era maluquice. Você tinha uma hiperinflação, você tinha um monte de coisa. Eu não tô falando que meu pai sobreviveu, muitas pessoas sobreviveram, pessoas fizeram muito dinheiro, inclusive, outras só sobreviveram. Mas sempre foi um negócio muito instável. O Brasil tem vai encontrar essa estabilidade financeira política só agora, depois do Plano Real e começando em 98 até 2010, e hoje a gente está instável novamente. Então, por questões históricas do Brasil, a gente tem muito empreendedorismo informal, a gente tem um empreendedorismo do famoso padaria, o PME, que são pessoas que têm seu próprio negócio para sobreviver, mas os formados, né, os formandos, o pessoal que vai se formando, isso não é de hoje, ele é muito encorajado a buscar estabilidade, porque até por uma questão de aversão a risco histórica. Então, eu fui um pouco longe, dei uma devagada, mas eu discordo que no Brasil não tem empreendedores. O Brasil é um país muito empreendedor, mas até por esses contextos, eu acho que é um tipo de empreendedorismo diferente daquela do início. Isso é verdade. A cultura que eu me referia mais era exatamente essa, né? Do cara que quer empreender por opção, né? Não aquele cara que, puta, eu tenho que pegar aqui sei lá, uma água para vender, porque senão eu vou morrer de fome, né? Tipo, é aquilo, né, cara. Empreendedor, ele é um cara que é antifrágil, né? Não, o empreendedor, na real, ele é bem frágil, mas assim, o mercado em si, o conjunto de empreendedores forma ali uma estrutura que é antifrágil, que é o que? O cara ele vai olhar para os outros, vai aprender com as experiências, né? E vai se adaptar, né? Então, não vai ser por causa de tem um imposto que o cara vai deixar de empreender, né? Porque tirando o imposto, o prêmio para você empreender, se der certo, é muito bom, né? Por exemplo, teve um cara aqui, um amigo do meu pai, que ele veio todo feliz falar com meu pai, falou, caraca, eu tenho que pagar um IR aqui de 300 mil reais. Aí eu fiquei olhando assim e falou, pô, o cara tá feliz porque vai pagar um IR de 300 mil reais. Então, na real, o imposto, assim, ele é alto, mas também não é, meu Deus, no Brasil já era, não vai ter nenhum negócio, ou que o cara vai deixar de abrir um negócio por causa do imposto, né? Porque você tem um prêmio ainda potencial muito alto, né? Que é muito maior do que o imposto em si, né? O imposto é alto, mas todo mundo paga, assim. Então é um negócio que acaba não é um. Se você paga, se na sua linha de negócio 30% da sua receita bruta é imposto, no seu concorrente também vai ser. Então, não vai abrir o negócio. O preço de vocês dois vai estar com 30% a mais no final do consumidor. O que muitas vezes reclama assim, meu, imposto é caro, tá matando meu negócio, é que você tem que considerar do ponto zero que 30% da sua receita vai ser imposto. Então você tem que considerar olhar para os outros. Os outros fatores. Né? Exato. Aí se o seu negócio gera 100 reais de receita, você tem 30 de imposto para pagar, só que você está gastando 80 reais, você vai ficar tomando menos 10 todo mês. Então, você tem que considerar. Não parece um negócio meio derrotista, em traços, mas não é um negócio pragmático. Você tem que considerar que você vai pagar os 30 reais, você tem que ter 70 reais no final do mês, então você não pode gastar 80. Você gasta 80 para fazer um negócio que custa. Você gasta 80 para vender algo que vai te trazer 100 reais, só que você pagar 30 de imposto e ficar com menos 10 no final, esse negócio não é viável. Não é pelo imposto, é pelos outros fatores. Para você, assim, qual é a maior mudança, de modo geral, que a pandemia vai trazer? O discurso fácil, que ele é verdadeiro, mas não deixa de ser cretino, que com grandes crises vem grandes oportunidades e dá uma bagunçada no mercado que gera, que pode trazer muito benefício para muita gente. Só que na prática, não é tão simples. Tem muito negócio que depende de fluxo. Vamos pegar um exemplo aqui que não funciona por home office, entre aspas, e não é essencial, é cabeleireiro, salão de beleza. Não tem como negócio, é muito difícil o negócio de se adaptar. E aí já é uma questão que é maior que o negócio. Uma coisa é você falar de serviços advocatícios, por exemplo, ou
ou a própria Nox, que é um negócio vastamente digital. Tem um trabalho de adaptação que impacta na cultura da empresa, que é você conseguir migrar todo mundo para home office, manter integrado, conseguir manter a empresa crescendo. Parece um negócio bobo, meio que vamos todo mundo para home office, você vira a chave, todo mundo de home office, a empresa está igual, mas não é. Muito da empresa se vive no dia a dia, nas relações interpessoais que estão ocorrendo, detecção de problemas ocorre mais rápido quando está todo mundo junto no mesmo lugar. Quando você precisa informar alguém do problema via e-mail ou WhatsApp, ou formalizar um tal processo, exige uma rigidez de processo que não necessariamente era uma dor grande quando está todo mundo num local só. Então, voltando um pouco, para quem cujo negócio consegue funcionar à distância, e a única coisa que existia presencial era um escritório, ou você consegue mudar seu atendimento ou pegar um restaurante, por exemplo, que é o meio termo, você consegue funcionar à distância, tem que mudar bastante coisa. É um processo super doloroso, não é fácil mesmo. Não é fácil de aspecto tanto organizacional, quanto rigidez de processo, quanto fluxo de mercadoria, mas é possível, dá para você, não é impossível, tá? Dá para você se adaptar de alguma forma ou outra. Você tem uns negócios que realmente não tem o que fazer, que é o caso de salão de beleza, que você tem algumas soluções, o pessoal está vendo como voucher para o consumo futuro, que é basicamente vender produto futuro, vender derivativo de, de corte de cabelo, que é uma ideia válida, mas por si só ela é muito frágil, mas não tem muito mais o que fazer. Dentro do core business atual, uma coisa que um salão poderia fazer, por exemplo, é focar em venda de produtos de beleza. Ele já tem um estoque de produtos de beleza, já vende alguns produtos de beleza muitas vezes no salão, então não é um negócio 100% novo. Ele poderia fazer, sei lá, serviço de assinatura de serviço de produtos de beleza, com dica do... Tem coisas para fazer, mas não é fácil, não é garantia. Uhum. Então, o que muda na pandemia? Tudo. Você perde a presencialidade, tanto do escritório quanto a do cliente. Você tem que adaptar sua meio de distribuição para digital e a sua organização para digital. Não é todo mundo que consegue os dois, e os dois não são fáceis. Por outro lado, como eu comecei com um conselho cretino, surge oportunidade. É hora de você parar e repensar o negócio e, principalmente, reduzir custo. Sem certeza gera grande, num cenário onde a maior incerteza do amanhã era se a taxa de juros ia aumentar ou subir, ou se ia surgir um concorrente ou não. Agora, a maior incerteza é saber se amanhã a gente vai estar em lockdown, não vai estar, e a gente não tem nem clareza de quando acaba essa pandemia. Então, no cenário de alto risco, a primeira coisa que você tem que fazer é reduzir essa exposição de risco. Como é que você faz isso no empreendimento? Você reduz seus custos e tenta reduzir sua alavancagem, que é esse endividamento. A partir disso, você tem que começar a pensar, seja qual for o seu setor, fora onde você conseguir continuar atuando em termos de vendas, em termos de como você chega no seu cliente digitalmente, que é muito de cada negócio. Eu dei só alguns exemplos das grandes dificuldades que existem nisso, para deixar claro que não é fácil. E, paralelamente, fazer sua empresa funcionar à distância, que também não é nada fácil, e tem um período de adaptação grande. O PIB está caindo, não é só porque o comércio está fechado, é porque as empresas a priori começam a performar menos. Essa ideia que você deu é de um autor que eu gosto bastante, né? O Schumpeter, né? Que tem lá a destruição criadora dele, né? Que, enfim, quando você tem uma disrupção, né? No status quo do mercado, você tem aí você tem aí um monte de criações, de oportunidades, né? É bem interessante essa ideia, assim, na teoria, né? Para o investidor, para o empreendedor que está vendo aquele processo ali, é um processo doloroso, mas assim, Macroeconomicamente falando, e olhando por cima, aquela coisa meio da Torre de Marfim, é uma verdade. Você tem uma crise, você muda todo o jogo. Vamos até pensar, fazer uma analogia mais física para ficar mais fácil. Pensa que você tem uma mesa que ela está toda ocupada por pedrinhas. Você não tem quase espaço para colocar uma pedrinha sua. Vem uma crise chacoalha, vai cair pedra para o chão, vai ficar cheio de buraco na mesa, você colocar sua pedrinha. A mesa é o mercado, a pedrinha é você dentro dele, você tem espaço no mercado. Então, uma crise gera muito
muita quebradeira, muita mudança, e isso acaba abrindo espaço onde antes não tinha. Só que, ao mesmo tempo, você chegar e conseguir colocar sua pedrinha, conseguir fincar sua bandeira nisso, é muito doloroso, não é fácil, é difícil, e é por isso que esse espaço está lá, inclusive. Pro cara que tá chegando é fácil, mas e pro cara que tá ali naquela mesa, pra aquela pedrinha que tá ali, como que esse cara se mantém na mesa, né? Você tem alguma dica pro... Você já deu aí, corta custo, mas além disso aí, uma dica de organização. Olha, muitas vezes, quando você está no dia a dia, não estou nem falando de pandemia, estou falando de dia a dia no escritório, no estabelecimento, onde for. Com a quantidade de informação que você é empurrado todo dia na cara, você como empreendedor, é difícil você saber, você fazer uma análise mais criteriosa da empresa. Agora, com a pandemia, parece, por mais que seja difícil, é um bom momento, não. É o último momento, talvez, ou o melhor e mais importante momento que você vai ter para reavaliar o seu negócio. E assim, não estou falando de reavaliar, fazer desde 1990 até agora, traçar a eficiência, você não vai conseguir fazer isso. E muito provavelmente as coisas do passado também você não vai conseguir consertar, porque gestão, controle de negócio, ou você começa bem, e depois dá um trabalho 3 vezes maior para você refazer. Mas considerar o momento da pandemia como um momento zero do negócio, se você estivesse abrindo o negócio agora, fechar o caixa no momento que você fechou a sua empresa, e dali para lá olhar, ok, o que saiu e o que entrou. Porque até é outra realidade, até. Então, você olha, a partir do momento que você entrou, que o seu comércio foi fechado, que você, assim, que a pandemia bateu na sua porta. Vamos falar aí, talvez, no estado de São Paulo, dia 20 de março, provavelmente. Pega 31 de março, para ficar mais simples, pega o final de março até agora e fala, ok, de 31 de março até agora, o que entrou, o que saiu. Ok, entrou isso, saiu isso. Aí, analisa do que saiu, o que você realmente precisava ter saído. Tem gastos que agora provavelmente você está gastando superfluamente porque você não está usando o escritório, por exemplo. Então, tem que fazer uma análise crítica do que saiu desde então, vamos pegar essa data mágica, 31 de março até agora, tentar reduzir o máximo. Para quem tem fornecedor, tem um problema mais, você precisa pagar seu fornecedor, mas você também provavelmente tem recebíveis a entrar. Então, conversar com eles, entender como é que está esse fluxo de pagamentos, para você saber, vamos lá, você tem 31 de março até agora, você tem daqui até agosto, 2 meses. Saber o que vai entrar e qual que é a probabilidade dessas coisas entrarem. O seu desafio principal é fazer as contas fecharem até agosto. Eu digo agosto porque é daqui a 2 meses e é quando espera-se que já tenha alguma sorte de retorno, mas não colocar essa meta muito para frente, senão fica um negócio muito inalcançável. Então, 2 meses acho um período ok. Então, pega o que saiu até agora, o que tem para entrar até agosto, e aí você tenta, daqui até agosto, reduzir do seu pacote do que já saiu para que não saia menos daqui para frente, isso de forma factível e prática. Tentar negociar com o fornecedor, com todo mundo, para você entender seu fluxo de recebimentos e começar a melhorar o controle na empresa. É muito difícil isso com a empresa rodando, mas agora, quem está com fluxo reduzido, é um bom momento para você ter mais controle na empresa. E quando eu digo controle, não é aquela coisa abstrata do controle, mas sim você entender quais são seus recebimentos, quais são seus pagamentos, qual é o seu endividamento. Ter tudo isso muito bem batidinho, pode ser Excel, pode ser máquina de soma, importa que você tenha esses números, para você conseguir renegociar suas dívidas, você conseguir entender com quem te deve, se eles vão te pagar ou não, e você poder, com base nessa informação, saber saber se o custo está adequado ou não. Não tem muito como ir além disso, e é óbvio, além disso, é repensar, inovar dentro do próprio negócio, mas considerando inovação, não tem muito como fazer algo diferente disso. Certo. Mais ou menos isso que meu irmão tá fazendo, né? A gente tem um bar aqui, né? Basicamente, a gente pagou aluguel, luz, internet. A receita tá zero. Foi para zero, né? Porque, enfim, é um bar, não tem muito. A gente queria fazer delivery, mas a gente preferiu manter fechado. A gente chegou lá, a gente já sabia tudo que devia, tudo que
A gente faz estoque, né? A gente não pega nada assim emprestado, não compra para depois pagar, já é tudo estoque, compra à vista, enfim. Aí tem um aluguel, a gente virou pro cara e falou, ó, vamos resolver isso aí. E assim, foi readequar completamente. Por exemplo, a gente, por sorte, conseguiu falar pro cara, ó, vai acumulando aí, faz um desconto, quando voltar a gente paga isso aí parcelado ou perder de vista, entendeu? A gente conseguiu fazer isso com o cara, mas não é todo mundo que tem essa possibilidade. Assim, acho que, de modo geral, né, cada negócio tem a sua particularidade. Então, como é algo bem generalizado, não tem como dar um, um conselho assim que é mais Exato. Regra universal é isso, basicamente. Reavaliar se você recebeu ou não nos próximos 2 meses e reavaliar seus custos se você consegue diminuir eles. O que você fez, o seu exemplo do aluguel, eu acho que é o primeiro, inclusive, que todo mundo tem que fazer. E negociar aluguel. Considerar passar o ponto, se for possível, e reabrir depois. Obviamente, isso não é possível para a vasta maioria dos negócios, mas para quem consegue reduzir o aluguel, que é a primeira coisa que está supérflua quando o seu negócio está fechado, é o primeiro passo. Então é isso, readequar a estrutura de custos para a crise e entender o quanto você vai receber nos próximos 2 meses, considerando o possível. Eu acho que é isso, cara. Acho que O Lucas, Marília Gabriela aqui, ó, tudo bem? Pergunta pra você. Jogo Márcio. rápido. Jogo rápido. Empreendedorismo e estilo de vida. empreendedorismo é estilo de vida? E estilo de vida. Olha, de certa forma acaba sendo, porque é incerto, né? Acaba sendo, você acaba adaptando a isso. Eu, por exemplo, tenho a maior tranquilidade no mundo em entender que hoje eu estou de um jeito, daqui a 6 meses eu posso estar de outro jeito absolutamente pior ou melhor. Então acaba, você tem que ter, para você empreender, você tem que ter isso em mente. Eu tenho isso em mente que eu me sinto confortável, não estou falando que eu me sinto acomodado, mas eu me sinto confortável. A ideia de que eu possa, daqui a 6 meses, não ter renda ou ter uma renda muito baixa, eu sei que minha estrutura de custo ela é super baixa e ela está adaptada a essa realidade da incerteza. Então, é sim estilo de vida, você tem que estar adaptado você tem que ser barata, acho. Empresa de estilo de vida, sim, você tem que ser barata, você tem que sobreviver até uma hecatombe nuclear. Acho que você empreender, dependendo muito do setor, né? Você tá andando no dia D na praia do. Da Normandia, sim, você está na invasão da Normandia. Tá no dia D da invasão da praia da Normandia e você tem que olhar tanto pro cara que está atirando junto contigo, pro cara que está atirando em você, e você tem que não ficar louco e não morrer, e você tem que sair vivo dali, né? Dependendo do ramo, é claro. Cara, assim, a pessoa tem que gostar, né? Todo mundo que vai conseguir ser empreendedor, né? Também, pô, a gente não pode chegar aqui e falar, empreendedor é a melhor coisa do mundo, o Brasil todo tinha que ser empreendedor. Não funciona. Acho que é melhor ser funcionário público do que empreendedor. Mais psicologicamente tranquilo, né? Vocês acham que tem que se abster de algumas coisas, algum luxo, por ser um empreendedor, assim, sabe? Não, eu acho que tem que abster de. Assim, eu não sou ninguém para falar o que as pessoas têm que fazer, mas eu, particularmente, mais confortável, mas muito mais tranquilo, te ajuda a tomar decisões racionais com mais clareza. Você não ser um camarada que está gastando muito, né? Você está empreendendo, quando a gente começou a conversa, é super incerto. Se você está empreendendo, seu negócio está super bem, você conseguiu um exemplo bem bobo, assim, mais didático. Se o seu negócio começou super bem há 6 meses atrás, e hoje está numa condição que te permite comprar uma Porsche à vista, sei lá. É super extrapolado, tá? Mas só por exemplo. Aí você vai lá e compra a Porsche à vista. Chega no mês seguinte, daqui a 2 meses, seu negócio começa a ir mal. Só que você tá com uma Porsche com IPVA na garagem,
zero dinheiro em caixa. Seu desespero aumenta. Você não vai comer a Porsche, você não vai comer o pneu da Porsche. E aí no desespero, cara, é difícil tomar uma decisão clara. Você consegue crescer a empresa, mas não crescer o seu custo de vida, e nem se deixar iludir por isso, é muito mais fácil. É muito mais. Você tem uma condição mais tranquila você tomar decisões difíceis. Você sabe conseguir sobreviver a momentos difíceis sem sucumbir psicologicamente. Bom, Alisson, valeu, cara, por ter dedicado esse tempo aí para estar aqui participando no podcast. Mas vê se volta pros próximos, tô contando aí contigo, se já é figurinha carimbada aqui, pô. Mas então vamos voltar aqui para a discussão, né? Bom, acho que a gente fechou por hoje. Foi um podcast bem legal, a gente conseguiu abordar bastante tema, ficou bem legal a conversa. Acho que o cara que ouvir isso ele vai ter um caminho aí para poder empreender melhor. Queria que vocês deixassem aí a consideração final, um conselho ou alguma frase de motivação. Enfim, é livre aí, é freestyle. Pode mandar aí, João. Enfim, eu acho que a grande mensagem é essa, assim, que empreender tem seus desafios, é necessário habilidades em muitas áreas, não apenas na área do seu negócio, mas conhecer bem gestão, conhecer bem finanças. É um desafio, sim, mas é um desafio gostoso, divertido. Acho que a jornada pode ser maravilhosa e as recompensas vêm quando se faz o dever de casa bem feito, tá? Então, hoje tem muito material educacional, tem muitas coisas para te ajudar. Esse próprio podcast deve ser uma excelente referência, tem excelentes conselhos para quem está com dificuldades ou para quem está começando. Sempre tentar estudar o máximo e aprender, tá? Tem uma frase que eu gosto muito sobre empreendedorismo no geral, mas voltado para startup, mas vale para qualquer área. Comece pequeno, ande rápido e pense grande. Se você seguir essas três frasezinhas curtas, você não vai quebrar, entendeu? Começando pequeno, você vai sentindo o que é que você está fazendo e impede que você dê um passo maior que a perna. Quando os negócios der certo, se provaram, aí é hora de você acelerar o que está fazendo. E o sonho grande é para manter a motivação, para manter o foco em tudo que a gente está fazendo. Acho que é um conselho que vale a pena ser seguido. Pô, perfeito, é uma mensagem perfeita isso daí. Manda aí, Felipe. Acho que se eu fosse dar uma mensagem, até porque a Pushstart é uma empresa que faz games, eu acho que empreender é você jogar a vida no modo hard, né, no modo difícil. Modo Dark Souls, mas eu acho né? que mas eu acho que numa analogia com games também, você tem que lembrar que mesmo aqueles jogos mais difíceis que você tenha jogado, é legal você lembrar da sensação que teve quando você passou daquela fase. E quando você joga de novo, ele vai ficando mais fácil, né? Por mais difícil que foi naquele primeiro momento. Então, é um jogo que vale a pena ser jogado. Então, por mais que são desafios, e acho que esse que está imposto para todos talvez seja único no nosso tempo de vida, também pode ser, no mínimo, uma oportunidade de aprendizado e de te levar para um outro nível aí na vida, né? Mas que vale muito a pena, apesar de ser bem difícil. Valeu. A dica que eu dou aqui, que eu deixo minha mensagem, cara, primeiro, ver o que você é bom em fazer, ver alguma oportunidade que está faltando no teu bairro, na internet, e você não precisa de muito dinheiro para começar, tá? Você pode começar pequeno, e é muito do que o João falou, cara, começa pequeno e vai testando, vai gerando receita, não dá um passo maior que a perna e depois vai acelerando quando você vê que o negócio está dando certo. As considerações finais que eu dou é mais um resumo do que foi falado aqui, né, cara? Primeiro, você tem que olhar, tirar um retrato da sua empresa, ver o quanto que está entrando, o quanto que está saindo, quando você vai receber, você saber o teu fluxo de caixa, né? Você não souber fazer isso, vai num contador, em alguém que entende. Questão de imposto, tá? Muita gente tá começando agora, pode fazer um MEI,
e aí já pagar Não tenha direto. vergonha de pedir ajuda, né, nisso tudo, né? É muito pior você tá sem saber nada disso. Então, cara, tá muito mais fácil hoje. Cara, procura um contador, vai estudando, inovando sempre, porque você tem um concorrente também, esse que é o pior. Não adianta só fazer o trabalho, você tem que olhar o trabalho do outro cara e tentar ser melhor que ele. Então, é uma jornada assim de autoaprendizado. Você vai ver ali que no final você vai se tornar uma pessoa muito mais com muito mais aprendizado do que você tinha antes. Cara, eu gostei muito desse podcast. Espero que você escutou aqui até o final tenha gostado, possa te ajudar, tá? E se vocês quiserem aí um próximo tema, sugestão, deixa aqui no comentário. Pô, compartilha com alguém que se acha que está precisando de ajuda. Pô, aproveita também para acessar o site, favorita e ativa as notificações, porque aí você consegue ficar por dentro de todos os conteúdos que estão saindo, né? E se inscreve também lá no canal da Nox, porque muito conteúdo que sai no Investificar tá indo lá pro canal da Nox. Então é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima.